Nessa aula eu vou falar então sobre mais uma consequência da primeira lei termodinâmica. E eu vou focar num efeito que se chama efeito Joule-Thomson. O que seria esse efeito Joule-Thomson, né? E como ele foi descrito, né? Utilizando então os princípios termodinâmicos. Eu quero que vocês prestem atenção porque a termodinâmica ela tem algo interessante, ela é experimental, ela surgiu de várias situações onde a análise experimental ela transmitia uma informação onde os pesquisadores então tentavam buscar, utilizando as leis da termodinâmica, os princípios da termodinâmica, tentavam explicar o que acontecia com cada sistema, né, com cada experimento que era realizado. E o Joule realizou um experimento muito interessante que eu vou mostrar para vocês, que depois, obviamente, isso aí se expandiu, né? A consequência do experimento de Joule e o efeito Joule-Thomson possibilitou mais para frente, né, a própria construção do refrigerador, né, dos sistemas de refrigeração dos parques industriais, onde utilizam processos de refrigeração. Isso é muito interessante, então tudo parte de uma análise experimental. Eu quero mostrar para vocês qual foi esse experimento e quais as perguntas devem ser realizadas quando a gente olha diretamente um experimento, tá bom? Bom, primeiramente, o experimento é o seguinte. Imagine que vocês têm um sistema, né, onde ele é composto então por dois pistões móveis, né? E vocês têm uma situação onde aqui você tem um volume, tá certo? Uma pressão, né? E uma determinada temperatura. Esse sistema, pessoal, a gente vai delimitar um sistema como sendo um sistema adiabático, ou seja, ele não tem troca de calor, é um sistema isolado, um sistema adiabático, né? Onde apenas vai ocorrer o movimento desse pistão aqui, tá certo? E o movimento desse outro pistão, o pistão da esquerda e o pistão da direita. E aqui nós temos o que? Nós temos uma barreira porosa. Por que essa barreira porosa? Porque o gás que nós temos aqui, que está preenchendo esse volume, né, que está fornecendo esta pressão, o gás que vai estar localizado nesta região, ele vai ser estrangulado por essa barreira. E essa barreira, ela é uma barreira fixa, tá certo? Mas ela é uma barreira porosa, permite então a passagem de gás, né, por essa barreira. Bom, como que é esse experimento? Então, passado tempo, né, então nós temos então a realização de trabalho, ou seja, uma força é aplicada aqui nessa direção e esse volume vai diminuir. Tá vendo que nós temos aqui, né? Esse volume vai diminuir e começa a aparecer esse volume do lado direito, tá certo? E esse pistão também começa a se movimentar até que nós temos uma situação onde nós temos uma pressão aqui, né? E nós temos aqui uma pressão final que eu vou chamar aqui de P2, um volume final aqui V2, T2 para esse lado aqui, tá bom? Então, esse é o experimento, né? Esse é um experimento muito famoso, onde o gás passa, então, aqui, ele é estrangulado. Nós temos um processo, né, de estrangulamento do gás por poros aqui nessa barreira que separa essas duas regiões. Vamos ver o que acontece. Bom, primeiramente, a gente precisa escrever o nosso sistema, então eu coloquei aqui, né, o sistema T1P1, né, o sistema T2P2, vai haver uma variação de volume e o processo adiabático. A primeira coisa que nós temos que provar é que para esse processo, né, o que acontece, né, com a temperatura nesse processo? Bom, a gente vai ver o que vai acontecer com a variação de temperatura, né, com a variação da pressão. E o que for observado, quando se faz esse tipo de experimento, é que dependendo do gás que nós temos aqui nesse compartimento, após a realização desse processo, o sistema ele pode resfriar ou aquecer, certo? Então, por que esse sistema, dependendo do gás que nós temos, né, no sistema, ele pode resfriar ou aquecer? Bom, esse foi um experimento que foi observado, então, né? E o nome desse efeito foi chamado de efeito Joule-Thomson, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a base matemática para provar que para que ocorra esse sistema e para
que esse processo ocorra, nós temos que ter essa condição, ou seja, a entalpia, tá? Tanto da situação do estado 1 tem que ser igual à entalpia, né? Após a passagem do gás no estágio 2. Primeira coisa, nós temos que provar essa situação. Por que nós temos que provar essa situação? Eu vou falar para vocês. Então, na verdade, como nós temos uma situação inicial 1 e uma situação inicial 2, o ΔH, né, que vai ser o H2 menos o H1, vai ser zero. Isso quer dizer, então, que a entalpia inicial é igual à entalpia final. Por que eu vou querer colocar que esse processo é isentálpico? Porque nós vamos ter que observar a variação de temperatura com a pressão. E para isso nós vamos aqui enunciar pela primeira vez o coeficiente de Joule-Thomson, que é a variação da temperatura pela variação da pressão, a entalpia constante, tá certo? A entalpia não muda durante um processo de expansão adiabático, onde não há transferência térmica. Então, o que vai acontecer com esse sistema? Né? Ele pode aquecer, ele pode resfriar, ou ele pode manter a mesma temperatura, mas em que condições isso vai ocorrer? Né? Então, a primeira coisa, nós temos que mostrar que a entalpia não muda, né? E depois nós vamos ter que mostrar também que a definição desse sistema ele é válido, né, para todas as situações, para qualquer tipo de gás. E o que vai caracterizar cada tipo de gás, ele aquecer ou resfriar durante esse processo, onde o gás é forçado pelo pistão, né, nessa barreira porosa, ele é estrangulado, né? Então nós vamos ter que mostrar que ele vai essa temperatura ela pode variar, essa relação de ΔT, ΔP, ela varia, né, se nós utilizarmos então, né, a entalpia constante, e esse valor aqui vai ter que ser igual a um parâmetro que eu vou chamar agora, né, um novo parâmetro, que é um coeficiente que eu vou chamar de coeficiente de Joule-Thomson. Vamos mostrar para vocês como que a gente faz isso. Bom, primeiramente, o que acontece no nosso sistema? Vamos olhar no nosso sistema. Nós temos, então, a realização de trabalho, tá, pessoal? E o trabalho ele é realizado aqui pelo pistão que está entrando, né, que está forçando o gás pela parede, né? E nós vamos ter o trabalho realizado aqui em cima desse sistema que começa, então, a expandir e começa a criar esse volume do outro lado aqui da nossa barreira porosa. Então, o trabalho total desse sistema a gente pode escrever como W, né, igual a P1V1 menos P2V2. Por quê? Porque esse é o trabalho de expansão, né? PV é o trabalho de expansão. Então, nós temos aqui uma situação inicial menos uma situação final. Se nós calcularmos o trabalho, né, nesse sistema, nós podemos mostrar que nós temos, então, uma diferença aqui entre P1V1 e P2V2. Ou seja, realizando trabalho sobre esse gás, e esse gás criando aqui, né, um volume, né, que nós podemos correlacionar com uma pressão 2. Então, essa seria o trabalho total realizado pelo sistema. Bom, e como seria também em termos de energia interna? Bom, se nós pegarmos, nós podemos escrever, né, como nós estamos falando de um sistema adiabático, toda a energia que vai ser realizada do lado esquerdo vai ser transferida para o lado direito, certo? Ou seja, nós vamos ter, como nós temos um sistema adiabático, nós podemos também reescrever, né, o nosso trabalho aqui de expansão como sendo a energia interna do sistema. Então, se a gente quer o trabalho total, a gente pode fazer a energia interna final menos a energia interna inicial, o 2 menos o 1. Bom, agora nós podemos fazer o quê? Nós podemos igualar essas duas equações, tá certo? Igualando essas duas equações, nós vamos ter P1V1 menos P2V2 igual a o 2 menos o 1. Ou seja, nós temos uma relação entre a energia interna e o trabalho de expansão realizado aqui. Rearranjando, né, essa equação, nós podemos aqui passar, então, nós podemos passar o para um lado e passar o P2V2 para esse lado, nós vamos ter então que
o 1 mais P1 é igual ao 2 mais P2. Eu só rearranjei esses dois termos para colocar esse sistema junto. Pessoal, alguma coisa familiar? Vocês acham que tem alguma coisa familiar aqui? Claro que tem. Lembre da definição de entalpia? Né? Entalpia é a energia, né? Energia é o calor, né? Energia é o calor, né? Quando, em que situação? A pressão constante, lembra disso? Então, mas como que era a definição inicial? Né? Que a entalpia, ela é a energia interna do sistema, né? Mais um trabalho ou menos um PDV, né? Dependendo se o trabalho é realizado no sistema ou se o sistema realiza trabalho, né? Então, se é realizado um trabalho do sistema, nós somamos a energia. Se o sistema realiza trabalho, nós subtraímos a energia. Como aqui o trabalho é de expansão, é PV, então isso é trabalho. Então é o 1 mais P. O que é isso, pessoal? 1 mais PV. Lembram disso? É a entalpia, é a definição de entalpia. Tá certo? Como nós temos, então, a definição da entalpia, nós vamos ter, então, que a entalpia aqui no processo inicial tem que ser igual à do processo final, ou seja, a entalpia 1 vai ser igual à entalpia 2, né, do lado 2. Nosso ΔH, portanto, ele vai ser igual a zero. Interessante, né? Então, está aqui provado que durante esse processo de expansão desse sistema diabático, né, nós não temos variação de entalpia. Bom, se nós não temos variação de entalpia, agora o processo onde vai ocorrer a variação de temperatura com a variação de pressão, ele vai ser um processo isentálpico, né? Então, como que nós definimos esse processo isentálpico? Nós chamamos ele de coeficiente de Joule-Thomson. Ou seja, o que é o coeficiente de Joule-Thomson? Ele é a razão, né, entre a variação de T, né, pela variação de T pela a variação de P, a entalpia constante. Então, esse novo parâmetro aqui, a gente pode calcular ele, a gente pode determinar ele para qualquer range de temperatura, para qualquer gás, para qualquer sistema que a gente esteja trabalhando, né? Seja por variação de temperatura, pressão, tá certo? Você consegue agora jogar isso na equação. Uma maneira mais simplificada de fazer é nós calcularmos o ΔT pelo ΔP, né? A entalpia constante. Mas para ter essa entalpia constante, nós consideramos o sistema algumas propriedades, né? Ou seja, algumas características, né, do sistema que a gente vem mostrando aqui. Então, o coeficiente de Joule-Thomson, ele reflete a razão entre a variação da temperatura e a variação de pressão em uma expansão sem troca térmica, ou seja, um processo adiabático. Ele é isentálpico de um sistema fechado, tá bom? Então, qual que é a ideia agora? Nós olharmos esse coeficiente de Joule-Thomson, tá certo? Se ocorre a expansão e o sistema resfria, o coeficiente de Joule-Thomson vai ser maior que zero, certo? Se ocorre a expansão, né, nesse caso aqui, e o sistema aquece, o coeficiente de Joule-Thomson vai ser menor que zero, né? No caso do gás ideal, né, no caso do gás ideal, o nosso coeficiente de Joule-Thomson vai ser igual a zero, tá bom? Então, pessoal, nós aqui mostramos, né, que o experimento aqui de Joule-Thomson, utilizando um sistema, né, uma expansão sem troca térmica, né, caracterizado como um sistema isentálpico, né, para esse caso, né, a gente consegue determinar esse coeficiente, que é o coeficiente de Joule-Thomson. Para que é importante esse coeficiente? Bom, dependendo do gás, ele vai ter coeficiente de Joule-Thomson positivo, ou seja, vocês já devem perceber, por exemplo, nitrogênio na temperatura ambiente, né, ou outro gás, né, vocês conseguem perceber que dependendo da expansão, se você tem uma expansão e se vocês observam que o gás está sendo estrangulado por poros, né, em aerosóis, né, até mesmo no pneu do carro a gente consegue ver isso, né, que nós temos grande quantidade ali, tem uma mistura de gás ali, né. Vocês observam que em algumas situações a região onde ocorreu o estrangulamento do gás, ela esfria, né. Isso é porque o coeficiente de Joule-Thomson, né, é maior que zero.
Por exemplo, no caso do hidrogênio, em algumas determinadas situações, né, por exemplo, quando ele se expande até a temperatura, até a pressão ambiente, né, ou seja, até 1 atm, ele, no caso do hidrogênio, ele vai aquecer, já é ao contrário. Então, isso nos possibilita trabalhar esses processos, né, determinando esse coeficiente para todo um range de temperatura, né, e prevendo o comportamento desses gases em diferentes situações. Então, isso acontece porque nós definimos aqui o quê? O coeficiente de Joule-Thomson a partir do experimento de Joule-Thomson, tá certo?